Vamos a jugar en el 43. Ah, órale. Ah, bueno. Ah, pues. Sí, no mames. Bueno, ¿tú ya vas a entrar? Órale. No está pues. Entonces yo ahorita. Entonces digo yo que llegue a la casa. Dime, pues. Muralismo ou pintura mural é a pintura executada sobre uma parede diretamente na sua superfície, como num afresco, num painel montado para exposição permanente. Ela difere de todas as outras formas de arte pictórica por estar profundamente vinculada à arquitetura, podendo explorar o caráter plano de uma parede ou criar o efeito de uma nova área de espaço. Pode-se dizer que o muralismo é uma arte mexicana que surgiu na primeira metade do século XX no México. É nessa altura também que se tem início a Revolução Mexicana, que foi em 1910, momento histórico que inspirou os artistas a expressar seus pensamentos críticos. Por isso, essa manifestação artística revela muito do que se vivia no México. Era um momento em que, sem dúvida, o povo carregava um sentimento forte de compromisso libertário. Em 1920, após assumir o cargo de secretário da Educação, Vasconcelos Calderón propôs a construção de murais. O objetivo era que eles retratassem a história do México e promovessem o nacionalismo. O maior representante dessa arte é Diego Rivera, artista que promoveu a popularidade do muralismo. Isso aconteceu em virtude do sucesso dos murais gigantescos pintados pelo artista. Foi entre as décadas de 60 e 70 que a arte muralista ganhou novos contornos através de uma conexão com a linguagem urbana das grandes metrópoles ou com o movimento hip-hop. Surgiu uma mudança de olhar sobre os espaços públicos coletivos. O muralismo, grafite, arte mural ou street art são também alguns dos termos usados para designar de forma genérica e ampla as diversas formas de expressões artísticas encontradas em muros, objetos, paredes e monumentos públicos. O muralismo e grafite são duas expressões artísticas profundamente relacionadas. Os dois estão intimamente ligados à arquitetura pré-existente, como por exemplo em penas, como são conhecidas as paredes laterais de um edifício e que servem como suporte para a criação de imagens e grafismo. Ambos são formas de arte com claro compromisso social bastante forte, já que elas se aproveitam da exposição pública para manifestar-se de forma crítica. Enfim, as paredes das cidades são o cenário dessas formas de expressões artísticas. Quando a maioria das pessoas imagina grafite clássico, a forma conhecida como wild style geralmente vem à mente. A técnica foi criada por Tracy em Nova York na década de 1970. Assim, esse artista tornou-se um dos grafiteiros famosos mais influentes de todos os tempos. Tracy é um grande grafiteiro americano. Ele foi o pioneiro na forma de arte conhecida como wild style. Wild style é uma forma complexa de grafite e é caracterizada pelas intersecções das formas. Muitas vezes são tão detalhadas que nem dá para ler direito o que está escrito. Ele aparece extensivamente no documentário Just to Get a Rap,
Ele discute o estilo wild e a relação problemática entre o grafite e o mundo da arte. Em julho de 2006, um trabalho de 1984 de Tracy cobriu a porta de um vagão de metrô. O trabalho foi exibido no Museu de Arte do Brooklyn durante sua exposição de um mês chamada Graffiti. Tracy foi mentor de muitos grafiteiros como Keith Haring e Salmo entre eles. Apesar de aparecer em grandes mostras em galerias e museus, Tracy manteve uma presença sólida nas ruas com seus street murals no Brooklyn e no Bronx. Keith Haring. Keith Haring foi um desenhista e ativista social norte-americano. Sua arte pop e seus grafites, que ganharam grandes destaques no metrô de Nova York nos anos de 1980, o levou a se tornar um artista internacional. Inicialmente, Haring expressava sua arte nas ruas junto com outros grafiteiros. Aos poucos, suas linhas foram se simplificando e muitas vezes o artista expressava seu desenho em apenas uma linha contínua. Em outubro de 1982, Haring realizou sua primeira individual e, a partir de então, participou de várias exposições coletivas. Keith Haring chamou a atenção do público com sua arte do grafite no metrô de Nova York e se tornou seu laboratório. Seus grafites eram feitos em giz branco, em espaços pretos livres para propaganda. O trabalho de Keith Haring se projetou internacionalmente em 1982 e ele foi destaque na Documenta na Alemanha e na Bienal de São Paulo. Com suas linhas contínuas, ele mostrava energia e movimento como na obra Sem Título de 1982. De 1984 a 1986, o artista permaneceu no Brasil e refugiou-se na cidade de Serra Grande, próxima a Ilhéus, na Bahia. Mesmo isolado, não deixou de mostrar sua arte. Pintou e grafitou paredes, casas de pescadores, colunas de chão, e com o reconhecimento de sua arte, Harry criou obras de maior escala, como murais coloridos, muitos deles encomendados por diversos países, entre eles Paris, Austrália e Holanda. Sua arte pop se tornou uma linguagem amplamente divulgada. Em 1986, foi convidado pelo Museu Checkpoint Charlie para criar um mural no Muro de Berlim. O mural tinha 300 metros de comprimento e mostrava figuras humanas entrelaçadas nas cores vermelho e preto em um fundo amarelo. As cores do mural eram uma representação da bandeira alemã e simbolizavam a esperança da unidade entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Em 1988, Keith Haring abriu um pop shop em Tóquio,
onde vendia camisetas, brinquedos, cartazes, botões e imãs que estampavam sua arte. Vendia tudo abaixo de custo e recebeu apoio de seus amigos mais próximos e de Andy Warhol. Ainda em 1988, em uma entrevista para a revista Rolling Stone, Heroin declarou-se que era portador do vírus da AIDS. Em seguida, criou o Keith Haring Foundation em favor das crianças vítimas da AIDS. Durante sua vida, Heroin abordou frequentemente em seus trabalhos temas políticos e sociais. Porém, nos últimos anos, expôs trabalhos que faziam referência à homossexualidade e à AIDS, gerando um ativismo e conscientização sobre os temas. Em 1989, ele pintou sua última obra pública, um grande mural intitulado Tudo o Mundo, dedicando à paz mundial, localizado próximo à igreja de Santo Antônio Abate, em Pisa, na Itália. Keith Haring faleceu em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 16 de fevereiro de 1990, vítima de complicações relacionadas à AIDS. Black Le Hat é um grafiteiro francês. Ele foi um dos primeiros grafiteiros em Paris e foi descrito como o pai do grafite em stencil. Inicialmente influenciado pela primeira arte do grafite da cidade de Nova York, após uma visita em 1971, ele escolheu um estilo que se sentiu mais adequado a Paris, devido à arquitetura diferente das duas cidades. Ele também reconheceu a influência do artista canadense Richard Hamilton, que pintou figuras humanas em grande escala na década de 1980. Em 1985, participou do primeiro encontro do movimento do grafite e da arte urbana em Bondy, França. Ele teve uma grande influência nos movimentos da arte do grafite e da arte guerrilha da atualidade, sendo a principal motivação do seu trabalho a consciência social e o desejo de levar a arte às pessoas. Muitas de suas peças são pinturas de indivíduos solitários em oposição a grupos opressores maiores. Em 2006, ele começou sua série de imagens representando os sem-teto, que os mostram em pé, sentados ou deitados nas calçadas, na tentativa de chamar a atenção para o que ele vê como um problema global.
Aris é um artista espanhol bastante conhecido por produzir sua arte em grande escala em murais enormes e fachadas de prédios. Ele faz normalmente pintura de grande escala em murais ou fachadas de edifícios, retratando personagens fora do comum, sejam elas pessoas, aliens, animais ou mesmo esqueletos. A cor e a atenção aos detalhes são marcas de seus trabalhos, feitos na maioria das vezes usando rolos de pintura e tinta spray. Venerado por muitos, Banksy é um artista inglês anônimo que compõe obras repletas de críticas sociais e políticas. O trabalho de Banksy nasceu da cena alternativa de Bristol e envolveu colaborações com outros artistas e músicos.
Contando com uma estética única, é considerado por muitos como o grafiteiro mais famoso do mundo. Seus trabalhos podem ser admirados tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, na França e em outras partes do globo, e muitas vezes são alvos de polêmica. A sua arte de rua satírica e subversiva combina humor negro e grafite feito com uma distinta técnica de stencil. Conhecido pelo seu desprezo pelo governo que rotula grafite como vandalismo, Banksy expõe sua arte em locais públicos, como paredes e ruas, e chega a usar objetos para expô-la. Banksy não vende seus trabalhos diretamente, mas sabe-se que leiloeiros de arte tentaram vender alguns dos seus grafites nos locais em que foram feitos e deixaram o problema de como remover o desenho nas mãos dos compradores. O trabalho do americano Bill Stanton é caracterizado pelos detalhes impressionantes que variam entre miniaturas até pinturas que cobrem fachadas inteiras. Stanton mistura referências históricas, náutico e arquitetônicos. Suas pinturas se fundem entre presente e passado. Trabalhando em uma variedade de meios, o trabalho de Stanton assume a forma de murais de grande escala, mosaicos, vitrais e animações multimídia. Fortemente formado pela ornamentação histórica, mitológica e clássicos, seu trabalho busca traçar paralelos entre narrativas do passado e questões humanas contemporâneas, como mudança climática, conservação ambiental e pós-industrialização. As imagens e os temas são sempre específicos do local e ajustados ao local da obra de arte, envolvendo pesquisa e reconhecimento da área circundante,
com o objetivo de criar um trabalho que seja uma resposta direta ao ambiente. Criando obras de arte públicas em grande escala nos últimos 10 anos, Stanton concluiu murais e instalações de arte em todo o mundo, em cidades como Nova York, Dubai, Londres, Roma, Los Angeles, Tóquio, Detroit, Berlim, Miami, Amman e Nashville. Blue é o pseudônimo de um artista italiano cuja verdadeira identidade é mantida no anonimato. Ao que tudo indica, ele vive em Bolonha, cidade onde iniciou suas atividades na arte urbana em 1999. A fama de Blue começou em 1999 graças a uma série de grafites ilícitos pintados no centro histórico e subúrbios de Bolonha. Nos primeiros anos de sua carreira, sua técnica era limitada ao uso de tinta spray, típico da cultura do grafite. Seu estilo característico surgiu em 2001, quando Blue começou a pintar com tintas tradicionais para a parede e usando rolos montados em cima de bastões retráteis. Essa nova solução permitiu a ele aumentar a superfície das pinturas e transmitir para o seu vocabulário visual uma intensidade marcante. Blue pinta imagens satíricas e grande parte retrata a alienação humana, seja pelo governo ou por objetos. Ele usa o sarcasmo para justificar sacrifícios urbanos causados pela ignorância. Suas pinturas algumas vezes também são surrealistas, pois dão vida a objetos inanimados ou simulam ocasiões impossíveis para a realidade. Seu senso crítico levou que uma de suas obras fosse apagada por MoCA, em Los Angeles, quando ele pintou caixões cobertos com notas de $1 em vez de bandeiras americanas, questionando a questão dos veteranos de guerra.
Chuck Monster nasceu no Havaí e se formou na University of Southern California, com especialização em belas artes. Ele fez seu nome colocando milhares de pôsteres serigrafados à mão em Los Angeles. Seu trabalho é caracterizado por personagens felizes que vivem em paisagens borbulhantes e cores vivas. A cor rosa, símbolo de confiança, individualidade e felicidade, está presente em tudo o que ele cria. Ele cita o heavy metal, o sorvete e a cultura japonesa como principais influências. Seu trabalho foi mostrado em galerias em todo o mundo, muitas vezes acompanhado por grandes instalações. Ele também criou uma variedade de colecionáveis de edição limitada, incluindo gravuras, brinquedos de vinil, pelúcia, impressões, camisas, etiquetas e 2 séries de cartões comerciais chamado de Misfits Melty. Ele trabalhou com algumas das marcas mais conhecidas como Disney, Converse, Hello Kitty, Samsung, Coca-Cola, entre outros. Daisy é um grafiteiro americano que marcou a história da cultura underground do movimento. Com pinturas espalhadas tanto nos Estados Unidos como nas principais galerias de arte do globo, Daisy também representou o mercado da arte ao expor suas obras em galerias. Ele começou sua prolífica carreira pintando os vagões do metrô de Nova York em 1976, enquanto estudava na High School of Art and Design. Ele continua sendo um dos poucos artistas de sua geração a fazer a transição bem-sucedida do metrô para o estúdio. Sua primeira exposição coletiva foi a Beyond Worlds no Mud Club em 1981. Paralelamente a essas exposições, Daisy concluiu muitos projetos de arte pública ao longo dos anos. O artista tem trabalhado com sucesso em colaboração com alunos desde 1994. Ele trabalhou em comunidades em várias cidades como Nova York, Seul, na Coreia, Baton Rouge, na Louisiana, Rio de Janeiro, aqui no Brasil, Palaia, na Itália, Porto Príncipe, no Haiti e Andover, Massachusetts. Ele é um colaborador regular do LEAP Arts Program. O LEAP oferece programas de artes educacionais que promovem o acesso e a equidade para os alunos da cidade de Nova York. Ele disse: "Nós inspiramos diversas comunidades escolares a amar a aprendizagem e a desenvolver suas habilidades de criatividade, colaboração, comunicação e pensamento crítico e do coletivo."
Especialista em arte de rua, Edgar Miller é um famoso grafiteiro alemão que desde criança demonstrou seu amor pela arte. Com trabalhos que chamam a atenção pela beleza, a técnica apresentada por Edgar Miller é espantosa, já que o artista produz desenhos tridimensionais que hipnotizam e promovem efeitos de ilusão de ótica. O artista Ernest Zakharevich possui a marca de espalhar seus desenhos ao mesmo tempo que se apropria do espaço. Seus trabalhos estão espalhados pela Malásia e funcionam como uma espécie de brincadeira, onde é necessário um olhar mais atento para ver a obra em si. Caso contrário, ela pode passar despercebida. Zakharevich cria pinturas a óleo, instalações, esculturas e stencil e tinta spray para produzir composições culturalmente relevantes tanto dentro do espaço da galeria, quanto na arena de arte pública e paredes. Seu interesse pelas peças externas está na interação entre o mural e a paisagem urbana, com conceitos surgindo como parte de uma resposta espontânea ao meio ambiente.
Considerado um dos artistas de rua mais influentes da atualidade, Shepard Fairey é um dos mais famosos grafiteiros do mundo. Seu trabalho ficou bastante conhecido após a criação do pôster Hope, que apresentou um ícone da campanha presidencial de Barack Obama em 2008. Frank Shepard Fairey é um artista de rua contemporâneo americano, designer gráfico e ativista. O Institute of Contemporary Art de Boston o descreve como um dos artistas de rua mais conhecidos e influentes. Fairey é conhecido por seu estilo icônico, ousado, que se baseia no estilo e na idealização de imagens. Greg Mike é um artista americano. Ele começou a fazer grafite aos 13 anos e depois transformou-se em um artista de murais aos 20 e poucos anos. Ele é conhecido pela arte de rua, pintura mural. Em 2008, ele fundou a ABV Gallery and Agency em Atlanta, que exibe artistas de todo o mundo e trabalha com marcas em projetos de design comercial.
iHeart. Sua arte segue a linha do famoso Banksy, mas a crítica presente nos stencils de pouca cor ataca o contemporâneo, a relação das crianças com o digital e a obsessão pelas mídias sociais. Mais do que simples pintura nas paredes, as artes do canadense provocam a reflexão. Que fim levarão essas crianças que hoje já estão viciadas em Instagram, buscam likes a qualquer custo e enxergam a vida pela tela do smartphone? Questiona o artista. O artista francês Julien Mellan, também conhecido como Seth, leva sua arte para diversos cantos do mundo, retratando a maioria das vezes crianças em situações inusitadas, tendo uma leve crítica social em cada pintura. Entre os lugares que ele visitou e deixou sua marca através da arte estão várias cidades da França, Canadá, China, Vietnã, Ucrânia e Brasil.
Considerado por muitos como um dos maiores pintores da atualidade, Kurt Wenner é um artista americano que reinventou a arte de rua utilizando uma técnica única. Por meio dela, Wenner mistura dimensões em 3D, dando forte realismo às suas obras. O Lapistola, um trocadilho entre as palavras lápis e pistola, é um coletivo mexicano que realiza intervenções de arte em diversos lugares do mundo, inclusive já estiveram aqui no Brasil. E uma das características dos trabalhos é que eles apresentam uma crítica político-social, tendo como objetivo passar uma mensagem ao público. O Muro de Berlim, na Alemanha, é um dos melhores lugares para admirar o street art. O local conhecido como Westgaler é onde estão os melhores desenhos, caso da obra Diagonal Solution to Problems, do artista Mikhail Serebriakov. O desenho é claramente uma crítica irônica que já mostra uma mão sendo forçada a dizer que está tudo bem.
Apresentando um trabalho emblemático, Belém é um famoso grafiteiro espanhol que, com sua genialidade, chama atenção por sua qualidade técnica ao expor com bastante senso do humor caricaturas muito bem feitas que, com uma espécie de mágica, parece adentrar nas fronteiras do surrealismo. Ele começou a pintar ainda quando era criança, e desde essa época sua criatividade já despontava em diversas áreas, fazendo com que ele tivesse certeza que iria trabalhar no ramo das artes quando crescesse. O início da sua carreira foi pintando na rua, onde ele criou grandes murais em termos assim dimensionais e também já aplicando o estilo que o consagrou. Porém, com o passar dos anos, Benin tornou-se um artista completo, trabalhando com diversas outras frentes com a mesma perfeição com que criava seus murais. Além do grafite, ele também manda muito nas pinturas e esculturas, tendo uma facilidade enorme para enganar nossos olhos com um realismo muito bem executado, mas mesclando suas obras com elementos surreais. Falando um pouco mais sobre os murais, geralmente Belin trabalha com retratos em grande escala de personagens distintos. Não que isso seja uma regra, mas é um padrão muito comum do artista. As cabeças costumam ser grandes e os desenhos coloridos, dinâmicos e subjacentes. Além disso, as criações trazem uma influência bem clara das pinturas clássicas. O legal é que tudo pode acontecer nas suas obras, ou seja, de repente vem aquele tom que mescla pessoa com animais ou transforma pessoas em seres deformados. É o surrealismo sendo misturado com o mundo real. Daime é um grafiteiro alemão que vive e trabalha em Hamburgo. Ele é particularmente conhecido por seus trabalhos de grafite em estilo 3D de grande porte. Isso se tornou conhecido como sua marca registrada. Por seu estilo tecnicamente sofisticado, ele obteve a reputação de ser um dos melhores grafiteiros do mundo. No início da década de 1990, Daime desenvolveu seu estilo 3D. O artista ganhou publicidade com sua marca registrada de criar as 4 letras do seu nome em estilo tridimensional. Contornos comumente usados em grafite não podem ser vistos nesse estilo. Na verdade, ao aplicar efeito de luz e sombra, as cores são colocadas de forma que se tem a impressão de que as letras estão flutuando no ar e são tangíveis. Daime já fazia desenhos fotorrealistas também antes de sua carreira do grafite, e foi influenciado por artistas como Salvador Dalí e Vincent van Gogh.
O artista francês Woki Woki é destreinado na pintura e em qualquer arte desse gênero, mas manda muito bem em suas intervenções urbanas feitas com stencils, tintas e adesivos. Seu trabalho, que se expande nas ruas de Saint-Étienne, na França, e em viagens, é simples, mas brilhante e feito com o intuito de divertir e inspirar pessoas de todas as idades através da apropriação de elementos menos atraentes na cidade. Vamos conhecer um pouco mais de suas intervenções urbanas. Sandra Fabara nasceu no Equador em 64 e foi criada nos Estados Unidos, mais especificamente no Queens, bairro que viria a se tornar o berço do grafite americano. Mais conhecida como Lady Pink, é uma grafiteira cujo trabalho ficou conhecido nos Estados Unidos com obras focadas no empoderamento feminino. A artista exibiu seu trabalho tanto em galerias como na rua em forma de grafite. Esbanjando delicadeza e atitude, sua arte é conhecida por ser dominada pela cor rosa. Shamsia Hassani é a primeira mulher grafiteira do Afeganistão. A jovem retrata por meio de suas obras de arte mulheres afegãs em uma sociedade machista. Filha de refugiados afegãos, Hassani começou a fazer grafite e arte de rua em 2010, após graduar-se na Universidade de Cabul em pintura e artes plásticas. Em 2013, o Afeganistão foi ranqueado como o país mais perigoso no mundo para uma mulher. Por isso, Hassani diz que tem como missão levar esperança e inspiração para as pessoas através da sua arte. Sua arte dá a mulheres afegãs um rosto diferente, o rosto com poder, ambições e vontades de atingir objetivos.
A personagem feminina usada em suas obras retrata um ser humano que é orgulhoso, barulhento e pode trazer mudanças positivas para a vida das pessoas. Durante a última década do pós-guerra no Afeganistão, as obras de Shamsia trouxeram uma enorme onda de cor e afeto a todas as mulheres do país. As obras da afegã inspiram milhares de mulheres em todo o mundo e dão uma luz no fim do túnel no atual momento em que elas vivem no Afeganistão. A primeira vez que Smug teve em suas mãos uma lata de spray foi aos 11 anos. Depois foi a sua arma preferida de expressão, combinada com grande talento e um interesse imenso em realismo. A proposta de arte desse artista urbano britânico foi reconhecida por um grande número de publicações especializadas em arte urbana. O desenho realista é um ramo da criação artística bastante complexo, tanto para aqueles que trabalham em pequeno formato como o papel, como aqueles que decidem enfrentar o grande formato, como em telas, mas trazer realismo às paredes da cidade ao redor do mundo pode ser mais complexo e o Smug é um verdadeiro especialista. E não apenas sobre a sua precisão no desenho, também influencia o tratamento de cores e de gestão de luz e sombra. Sem dominar esses, não iria conseguir gerar um impacto visual com suas criações.
Alexandre Manuel Dias Farto, Vils, como é conhecido na cultura grafite, é um pintor e grafiteiro português, conhecido pelos seus rostos esculpidos em paredes. Nasceu em Lisboa em 1987. Terminou seus estudos em 2008 na University of the Arts em Londres. Iniciou-se em pintura em 1988 com apenas 11 anos. Pintava muros de ruas e trens na margem do rio Tejo. Como artista urbano, mais recentemente sendo as suas obras o fruto do seu ideário e o mundo que envolve, esse artista de Lisboa, a partir das suas raízes do grafite street art, tem vindo a explorar novos caminhos dentro da ilustração, animação e design gráfico, misturando o estilo vetorial com desenho à mão livre, aliado a formas contrastadas e sujas que nos remete para momentos épicos. Em 2011, desenvolveu uma técnica usando explosivos, grafite, restos de cartazes e até retratos feitos com metal enferrujado para criar retratos e frases. Existem trabalhos seus espalhados por vários locais do mundo, como a cidade portuguesa de Lisboa, Porto e Aveiro, além de capitais como Londres, Moscou, Bogotá e cidades como Medellín, Cali, em Colômbia, Nova York, Los Angeles e outros mais. Zhang e Xia são artistas franceses que deixam sua arte em diversas escadarias espalhadas pelas cidades da França, incluindo Paris. Ao contrário dos demais artistas, a dupla é especializada na arte anamórfica, ou seja, um mesmo desenho pode sofrer transformações, distorções e recombinações. Um dos melhores lugares para conhecer o trabalho deles é em Paris, local onde está o mural La Parisienne. Dieynaba Zienik Sizibé, a primeira mulher grafiteira do Senegal, nasceu nos subúrbios da estação Tiaoye e cresceu em Dakar. Quando era criança, costumava gastar seu dinheiro em materiais de desenho.
Sua mãe era contra ela se tornar uma artista. Então, um dia, ela jogou fora todas as tintas da artista. Ela queria que sua filha se tornasse uma médica. Sidibé, porém, continuou pintando. E aos 18 anos, ela começou a desenvolver um interesse pela cultura hip hop e poesia slam. E a partir daí, mudou para o grafite. Em 2008, ela parou de estudar administração para se dedicar ao grafite. Ela se tornou um membro da comunidade hip hop no Africa Cultura Band Center, fora de Dakar. E lá aprimorou suas habilidades na pintura de grafite.